Então, vamos dar continuidade. Baruch Hashem. Já chegamos na Mishnah Yud Aleph, na Mishnah 11, do terceiro Perek, aqui do Pirkei Avot. Então, a Mishnah fala o seguinte: Rabbi Elazar, Amodai Omer. Então, Rabbi Elazar, ele ensinava para a gente a Mechalel et HaKodashim, aquele que profana as coisas sagradas. Então, antigamente, na época que existia o nosso Beit HaMikdash, as pessoas tinham o costume de fazer doação de coisas para serem usadas no Beit HaMikdash. Então, por exemplo, o dinheiro, ou ele pode ser usado na compra de korbanot, ou ele pode ser usado em reformas necessárias, isso tanto na época do Mishkan, quanto posteriormente na época do Beit HaMikdash. Então, a pessoa que ela profana esse dinheiro, o que quer dizer profanar esse dinheiro? Por exemplo, alguém que estraga um korban, alguém que faz algum uso errado de qualquer coisa que é sagrada, a gente vai ver uma lista de várias coisas que, lo aleino, a pessoa perde o helek no olam haba, a pessoa perde o olam haba dela. Então, a primeira é aquele que profana as coisas sagradas, ou alguém que usava um dinheiro que ele é guardado para ser usado pelo Beit HaMikdash, que é um dinheiro que ele foi dedicado para Deus. Se alguém faz qualquer uso profano desse dinheiro, então essa pessoa ela perde o seu olam haba. Vê a mevazé et moadot, aquele que despreza os moadot. Moadot a gente poderia entender que é aquele que despreza as festas, né, de Moed. Mas olha o que os nossos sábios falam, o quanto a gente tem que ser cuidadoso. Aqui se refere àquele que despreza o Hol HaMoed. O que seria o Hol HaMoed? Todos os Hagim. Então, basicamente, estamos falando de dois grandes Hagim que são extensos, né? Que é Sukkot e Pesach. Esses dois Hagim, eles têm dias que eles são Yamim Tovim. Então, nesses dias, a gente está proibido de fazer todos os tipos de trabalhos, como a gente tem no Shabat, com algumas exceções, né? Nos Yamim Tovim, a gente pode cozinhar, a gente pode carregar, mas as melachot de Shabat, a gente também está proibido, mesmo nos dias de Yom Tov, como no Shabat. Existe também, fora os dias de Yom Tov, existem os dias que são chamados Hol HaMoed. Então, os Hol HaMoed seriam os dias intermediários, né, entre o começo e o final das festas. Esses dias, normalmente, muitas pessoas acabam, entre aspas, desprezando, que também são dias de Kedushá, tanto que o nome deles já indica, eles são Hol HaMoed, quer dizer, eles são Hol, eles são dias de semana, eles são dias que não têm a proibição total da gente fazer as melachot, mas, por outro lado, eles também têm um caráter de Moed. Então, existem muitas alachot, é importante, a Mishnah Brurá do Hafetz Haim, ele fala muito nas alachot, na Mishnah Brurá, ele tem capítulos inteiros sobre o Hol HaMoed. Então, quer dizer, é muito importante a gente, no Hol HaMoed, saber como se comportar. A gente não pode fazer, mesmo que não é proibido, como no Yom Tov, a gente fazer melachot o dia inteiro, mas tem que saber, só é permitido as melachot que a gente vai usar para o dia, que estão relacionadas, de alguma maneira, com o Hag, que a gente está comemorando. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, acaba não conhecendo as leis. E olha que terrível, parece uma coisa sem importância. A Torá está falando, o Pirkei Avot está ensinando, aquele que despreza o Hol HaMoed está listado entre aqueles que não têm helek no olam haba, que não vão ter a sua parte no olam haba. Por isso que é tão importante a gente conhecer também as leis do Hol HaMoed e lembrar que são dias também de muita santidade. Então, a gente não pode, nos dias de Pesach, nos dias de Sukkot, a gente não pode tratar como se fossem dias da semana. A gente tem, inclusive, costume de não falar, a gente fala Moadim Lesimcha, Git Moed, mas a gente não fala Shavuot durante esses dias, justamente, talvez até para lembrar que são dias de mais santidade e que a gente não pode fazer melachot, não pode fazer trabalhos construtivos, a não ser que eles sejam realmente importantes, necessários para a gente aproveitar esses Hagim. Outro aqui, talvez um dos mais importantes, a gente está entrando agora, Baruch Hashem, já estamos no Rosh Chodesh Elul,
Antigamente, só para vocês terem ideia, quando nas sinagogas tem o Shabbat Mevarhim, é o Shabbat que a gente anuncia o novo mês, isso não estou falando de 2000 anos atrás, estou falando de 20, 30 anos atrás, tinham muitas sinagogas, quando avisavam que vai começar o Rosh Chodesh Elul, as pessoas na sinagoga começavam a chorar. Quer dizer, as pessoas tinham esse sentimento que estamos na reta final, estamos no finalzinho do ano, estamos nos últimos sprint final da corrida. Quer dizer, óbvio que o ano inteiro a gente tem que caprichar, tem que fazer as coisas direito, mas que nem numa corrida, o que vai definir completamente a corrida é os metros finais dessa corrida, o sprint final. É uma expressão conhecida dos corredores, que tem que guardar um pouco de energia para o sprint final da corrida, aquele gás final que a gente tem que dar, porque é isso que vai definir quem vai ganhar. E a gente está comentando muito nas nossas aulas a importância do Ben Adam Lamakom, da gente fazer as tefilot com mais kavaná, fazer as mitzvot com mais cuidado, com mais respeito. Então, a gente lembrar as brachot que a gente vai fazer da comida. Quando a gente vai no banheiro, a gente faz também brachá. Eu recebi uma frase ontem que eu acho que foi uma das frases mais fortes que eu já recebi na minha vida. Eu queria até publicar isso, Bezrat Hashem, para a gente guardar, que o nosso Elul vai ser completamente diferente com essa frase. Olha que frase incrível. O que ia acontecer se Deus me desse hoje só o que eu agradeci ontem para Ele? O que ia ser a nossa vida? Olha que frase incrível. Quanto a gente, Bezrat Hashem, a gente precisa estar muito mais agradecido para todas as coisas boas que a gente tem na vida. Vamos tentar pensar isso em Elul. Se eu acordasse hoje só com as coisas que eu agradeci ontem para Deus, o que ia ser da minha vida? Então, isso é muito importante, a gente trabalhar muito no Ben Adam Lechavero, né? A gente trabalhar com o próximo, mas também com Deus. Mas olha a importância do Ben Adam Lechavero, quanto a gente tem que se preocupar com a honra das pessoas. A gente falou ontem na Parashat Shavua, o quanto a Torá se preocupa com a honra das pessoas, para ensinar que a gente também tem que se preocupar. Olha o que o Pirkei Avot fala. Um dos que estão na lista daqueles que não têm Helek no Lamabá, que vão perder a sua porção no mundo vindouro, é aquele que Malbim Pnei Havero Berabim, aquele que envergonha o rosto, envergonha o seu companheiro em público. Envergonhar em público não precisa ser num estádio de futebol lotado, não precisa ser na frente de 100 pessoas. Alguém que é envergonhado na frente de 3 pessoas, isso já é considerado que a gente está envergonhando a pessoa em público. A pessoa não tem parte no mundo vindouro. Então, os nossos sábios no Talmud falam que a Malbim Pnei Havero Berabim, aquele que envergonha o próximo em público, Keilu Shofer Damim, é como se ele estivesse praticando um ato de assassinato. Olha que incrível, no mínimo, assassinato da honra do outro, mas não é só isso que a Torá está falando. Quando olha a expressão que o Pirkei Avot está usando, que aquele que Malbim Pnei Havero, aquele que embranquece o rosto da outra pessoa, isso é considerado alguém que está envergonhando o seu companheiro. Eu vou ler aqui, eu acho que vale a pena. Olha que interessante o que o Barternura ele explica para a gente. A mitbayesh, aquele que envergonha o seu companheiro, panav meadimot tchila. Inicialmente, quando a pessoa é envergonhada, ela fica com o rosto vermelho. Ve'aharkar mitlabnot. Depois ela fica com o rosto branco. Ela fica branco de vergonha. No primeiro momento, ela fica vermelha de vergonha. E num segundo momento, ela fica com o rosto branco. Por isso que é usada a expressão aquele que Malbim Pnei Havero, aquele que embranquece o rosto do seu companheiro, aquele que envergonha. Por que acontece esse fenômeno do rosto primeiro ficar vermelho e depois do rosto ficar branco? Sheanefesh yeshla shtei tnuot. A alma, ela faz 2 movimentos. Olha que incrível. Ahat lahutz ve'ahat lifnim. Primeiro, está escrito que a alma ela está contida no sangue. Primeiro, a alma ela quer sair do corpo. Olha que impressionante. Por que é comparado com os Shfirut Damim? O que é assassinato? É você separar a alma e o corpo da pessoa. Quando você mata uma pessoa,
Você separa o corpo e a alma. A hora que você envergonha uma pessoa, qual que é o movimento da alma? Sair do corpo. A pessoa preferia, às vezes, morrer do que passar essa vergonha. Então, a alma faz um primeiro movimento de sair. Então, por isso que ela sobe para a cabeça e o rosto ele fica vermelho. Ele fica vermelho como alguém que está com muita raiva. O panav meadimot, por isso que o rosto dele inicialmente fica vermelho. E que she'einu motzetaná, keitzad yasir, aboishesau meal panav, e quando ele não encontra nenhuma maneira de aliviar essa vergonha que ele está sentindo em público, quer dizer que está todo mundo olhando para ele com cara feia, ou todo mundo dando risada dele. Então, isso entra também, olha o que é malbim pnei haveró berabim, fazer uma piada com alguém, usar um apelido feio para uma pessoa. Tem muitos apelidos que são proibidos pela Torá. Quer dizer, qualquer coisa que pode denegrir uma pessoa, que pode envergonhar, apelidos com atributos físicos. Eu sempre falo, eu dou aula para crianças, e às vezes as crianças perguntam, mas Rav, tem problema ler gibi da Mônica? Eu falo, tem muito problema. Mas por que tem de problema uma coisa tão ingênua, uma coisa tão sem problema? Olha que incrível, o que o gibi da Mônica ensina para as crianças? Que quando você quer irritar muito uma pessoa, você xinga ela dos atributos físicos dela. Então, a menina é baixinha, a menina é gorducha. Então, o outro, todo mundo fala mal dele, dá risada dele porque ele fala errado. Então, a outra é gulosa e não divide nada com os outros. É isso que a gente quer que os nossos filhos aprendam. Então, outra coisa que ensina o gibi da Mônica, sempre que alguém te ofender, como você reage? Você dá um soco na cara do outro, assim que se reage a uma ofensa, a um xingamento. O tempo inteiro os meninos estão querendo fazer algum plano para derrubar a outra menina. Quer dizer, olha que incrível, olha os ensinamentos que estão sendo passados para as crianças, mas é um ensinamento que vai entrando aos pouquinhos. Esses são os piores, porque como vem na forma de um gibi, ele não tem nenhum tipo de freio, nenhum tipo de bloqueio para todos esses ensinamentos completamente negativos. Então, essa vergonha que a pessoa está sentindo, alguém fez uma piada dela, está todo mundo rindo, a pessoa não encontra uma maneira de fugir dessa humilhação pública, doeg bekirbó, então ele começa a se preocupar por dentro, venirnas haruach letzad panav mipnei atzari, por causa do sofrimento, essa alma volta para dentro e o rosto ele fica branco, porque o sangue ele voltou para dentro do corpo. O panav mitkarkemim, o mitlabnim. E aí o rosto ele fica embranquecido, ele fica pálido a pessoa. Então, olha que impressionante. Aqui tem uma pergunta muito famosa. Está escrito na Torá que aquele que envergonha o outro em público, keilo shofer damim, é como um assassinato. Quer dizer, quando a gente fala que é como um assassinato, é menos do que assassinato, óbvio. Não se compara envergonhar alguém com mamash pegar uma faca e assassinar uma outra pessoa. Mas olha que incrível, em nenhum lugar da Torá está escrito que aquele que assassinou, ele não tem helek no olam haba, ele não tem parte no mundo vindouro. O assassino não está escrito que ele não tem parte no mundo vindouro, mas aquele que envergonha em público, ele não tem parte no mundo vindouro. Como pode ser que uma coisa que é como se fosse assassinato, ele não tem mundo vindouro, mas o assassinato mesmo, óbvio que a pessoa vai ter julgamento, a pessoa vai ter uma conversa muito dura com a Hashem lá em cima, mas não está escrito que ele não tem parte no mundo vindouro. Então, olha que incrível a resposta. Uma pessoa que lo aleino, ela perdeu a cabeça, ela numa briga, ela perdeu completamente o controle e ele matou uma outra pessoa. Lo aleino, briga de trânsito, não precisa ir muito longe. Quantas vezes, por causa de uma discussão banal, um raspou um carro no outro, um deu uma fechada no outro, a pessoa vai lá, pega uma arma no carro e mata uma outra pessoa. Essa pessoa acabou a vida dela também, não só quem morreu, mas quem matou também o resto da vida, ele vai ficar mal, não vai ter um dia da vida dele, essa pessoa não vai acordar chateada, mal. Então, essa pessoa ela vai se arrepender do ato dela. Mas quando a gente malbim pnei haveró berabim, às vezes com uma piadinha, até uma roda de amigos, alguém faz uma piada, alguém chama alguém de um apelido, essa pessoa não faz chuvá, ela não se arrepende. É por isso que o assassinato,
Não está escrito que ele não tem mundo vindouro, mas humilhar alguém em público, está escrito que ele não tem Helek Leolam Haba, ele perde a sua parte guardada para o mundo vindouro. Outro que perde também a sua parte no mundo vindouro, a Mefer Brito Shel Avraham Avinu Alav Shalom, aquele que anula, aquele que reverte o Brit de Avraham Avinu. Estamos falando aqui literalmente do Brit Milá, o pacto de Avraham Avinu, que Deus fez com Avraham Avinu, e desse pacto depende o nosso mérito também da terra de Israel. Mas como pode ser que alguém vai reverter o pacto de Avraham Avinu? Então, a resposta é, infelizmente, existe uma forma cirúrgica da pessoa esconder o seu Brit Milá. E isso aconteceu na história. Se a gente achar que, não, mas como pode ser que absurdo, alguém vai reverter seu Brit Milá? A gente hoje em dia vê as Olimpíadas, né? A gente acha muito bonito toda aquela competição. Vamos voltar aonde começaram as Olimpíadas. As Olimpíadas começaram na Grécia. Para que eram feitas as Olimpíadas? Para mostrar a grandeza do ser humano, que o ser humano ele é maior do que os deuses. Quer dizer, o ser humano é o seu próprio Deus, o culto ao corpo humano, o culto à perfeição humana. E o Brit Milá é justamente o contrário disso. A gente já nasce com 8 dias de vida, o bebê já faz um corte no corpo dele para ensinar para a gente que, da mesma forma que fisicamente a gente não começa perfeito, a gente precisa fazer um ato de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Espiritualmente também, nós não nascemos perfeitos, completos, a gente veio no mundo para se aperfeiçoar. Então, isso vai contra o que os gregos eles estão ensinando. Então, as Olimpíadas, elas eram praticadas completamente nus. Todo mundo que está praticando os esportes, ele praticava sem as roupas para demonstrar a perfeição do corpo humano, a perfeição do ser humano. Então, os judeus, muitos judeus acabaram se helenizando, acabaram, infelizmente, atraídos pela cultura grega. Era uma cultura que realmente parecia muito bonita aos olhos do povo judeu, tanto que conquistou o mundo inteiro essa cultura helenista de dar a beleza das coisas exteriores, né? A beleza das artes, a beleza das construções, mas esquecia de dar a beleza para os valores morais. Então, muitos judeus queriam participar das Olimpíadas, mas como as Olimpíadas são pessoas nuas que estão participando, os Yehudim com Brit Milá não podiam participar. Então, infelizmente, naquela época, muitas pessoas faziam um ato cirúrgico para, pelo menos, tentar esconder que eles tinham feito o Brit Milá. Então, essa pessoa que está anulando o pacto de Avraham Avinu com Deus, essa pessoa está destruindo o seu Helek no Olam Haba. Também a Megale Panim Batorá, Sheloka Alahá, aquele que ele revela faces na Torá que não vão de acordo com a Alahá. O que significa isso? Pessoas que distorcem versículos da Torá, então pessoas com interesses, né, de ensinar coisas que não vão de acordo com a Torá. Isso é uma pessoa que perde o seu Olam Haba. Muitas vezes a pessoa, infelizmente, quer distorcer versículos, quer ensinar coisas erradas para as pessoas, baseado em versículos da Torá. Isso a pessoa perde o seu mundo vindouro. Olha que incrível. Mesmo que é uma pessoa que ela faz Torá e mitzvot o dia inteiro, se ele fizer uma dessas coisas, ele pode perder todo o seu Olam Haba. Para a gente ficar tranquilo, aqui o Rav Ovadia Mibarternur, ele explica para a gente isso se, infelizmente, a pessoa não fez tchuvá. Mas se a pessoa fez isso, ele envergonhou alguém em público, ou ele desprezou o Hol HaMoed, ou ele profanou alguma coisa que era Kodesh, que era sagrada, ou ele falou coisas de um passuk, distorcendo completamente o passuk do seu sentido verdadeiro. Se a pessoa fizer tchuvá, as portas da tchuvá estão sempre abertas. Baruch Hashem, estamos entrando no mês da tchuvá, estamos entrando no mês do arrependimento, do conserto dos nossos atos. Então, tudo isso, a pessoa perde o Olam Haba se ele não se arrepende pelos erros que ele cometeu. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que, infelizmente, são erros que a gente pode tropeçar muito. Quer dizer, tem erros que estão falando de
de ensinar faces da Torá que não vão de acordo com a Allahá. Isso talvez não se aplica tanto para a gente, mas esse do Malbim Pnei Havero Berabim, aquele que envergonha um amigo, um companheiro em público, isso a gente pode tropeçar muito fácil. Então, vamos tomar cuidado com a honra das pessoas, não faz comentário desnecessário em público, não faz como se você tem uma crítica para alguém, não critica a pessoa em público para humilhar ela, chama ela de canto, faz a crítica para ela de uma maneira bonita, de uma maneira honrosa. Então, quer dizer, óbvio que é muito mais grave envergonhar alguém em público, mas envergonhar alguém também sozinho não é bonito. Então, não precisa envergonhar ninguém, fala bonito com a pessoa, porque o principal é a gente ajudar as pessoas a consertarem os seus atos e viverem da maneira correta. A Mishnah Yud Beit, ela fala o seguinte, Rabi Ishmael Omer, a gente vai ver que está muito conectado com o ensinamento anterior. O Rabi Ishmael, ele ensina Avei Kal Larosh. A gente tem que ser muito leve, muito ágil com as pessoas superiores. Então, se tem alguém que é grande em Torá, então existe uma mitzvah da gente leshamesh talmidei hachamim, a gente tentar servir os grandes de Torá, tentar fazer coisas boas, estar sempre conectado com pessoas grandes de Torá e realmente, se puder até, literalmente, servir pessoas de Torá, ajudar no que a gente puder ajudar. Uma mitzvah muito grande, por exemplo, ajudar no sustento de um Talmid Chacham, uma pessoa que se dedica para a Torá, ajudar no sustento dele. Tudo isso é uma grande mitzvah. E, mesmo assim, venor letishore, mas com as pessoas jovens, a gente não precisa ser tão cuidadoso com a honra como com as pessoas mais velhas, mais as pessoas maiores, mas também com os jovens, a gente tem que sempre ser noor, a gente sempre tem que ser pessoas agradáveis, a gente sempre tem que procurar o shalom, sempre falar de uma maneira bonita com todas as pessoas. De novo, cuidado com o kavod das pessoas. Recebe todas as pessoas com simcha, todas as pessoas com alegria, sempre com um sorriso no rosto. Olha que incrível! O nosso rosto é Reshuta da Arabim, é um domínio público, então é muito importante a gente estar sempre com um sorriso. Quando a gente vê uma pessoa que ela já está com a cara fechada, ela estraga também o nosso dia. Assim, a história do Rav Salanter, Zecher Tzadik Livrahá, nos Yamim Noraim, nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele encontrou um aluno dele com a cara muito para baixo, muito feio, e ele falou: o que aconteceu? Ele falou: não, Rav, eu estou preocupado, Yamim Noraim, julgamento de Hashem. E o Rav Salanter perguntou: mas que culpa eu tenho com o teu julgamento com Hashem? Por que eu tenho que sofrer junto com você? Então, olha que incrível, qual a lição que o Rav Salanter está dando. Sempre a gente tem que estar com um sorriso no rosto. Isso é uma demonstração de emuná em Hashem. Mesmo quando está difícil, não pode sumir o rosto, a gente pode mudar a vida das pessoas em volta. Escutei outra frase também muito bonita, que o nosso sorriso deve mudar a vida dos outros, mas o que acontece em volta não deve mudar o nosso sorriso. A gente tem que se esforçar, sempre estar com um sorriso, principalmente para as pessoas dentro de casa, para as pessoas mais próximas, sempre estar transmitindo uma lição de otimismo, de positivismo. Isso o sorriso faz sem a gente abrir a boca. Receber a pessoa com um sorriso, com alegria, pode mudar o dia de uma pessoa. Tá todo mundo... Eu estou vendo psicologicamente o que acontece. Eu não é o momento aqui de entrar no ponto de sim televisão ou não em casa, mas um ponto sim que eu queria chamar a atenção. As pessoas estão entrando em pânico, as pessoas estão entrando em depressão de tanto ficar vendo televisão e aquele jornal, e 1000 mortos, e 1000 não sei o quê, e doente, e aquele no hospital, e não tem hospital, e não tem vagas. Quer dizer, infelizmente, no mundo, que o principal do mundo é ganhar dinheiro. Notícia boa não vende. Infelizmente, notícias boas não vendem jornal. O que acaba vendendo jornal, o que vende jornal? Tragédia. Tragédia vende jornal. Notícia boa falar quantas pessoas se curaram, que Baruch Hashem está melhorando a situação, que o mundo está voltando ao normal. Isso não vende notícia, só vende notícia tragédia. A gente tem que parar de se expor à tragédia, coisa ruim, coisa negativa, porque isso vai tirando nossa energia vital
a gente tem que viver com alegria. Então, dá um sorriso para alguém, mandar uma mensagem. Tem Baruch Hashem, não vou citar nomes, mas a gente tem Baruch Hashem, uma aluna que é impressionante. Todo dia de manhã, a gente abre o WhatsApp, tem uma mensagem de otimismo, de emuná, de começar o dia com alegria, de luz para a nossa vida. Muda o nosso dia. A gente olha essa mensagem, uau, já começa o dia diferente. Então, vamos ser uma luz para as outras pessoas, receber todo mundo com alegria. Com as pessoas, sempre a gente tem que ser pessoas agradáveis, pessoas legais. As pessoas não gostam de gente que é para baixo, gente que é pesada. As pessoas gostam de pessoas leves, pessoas para cima. Vamos ser a luz para as outras pessoas. Vamos iluminar, vamos trazer a nossa luz e fazer a nossa diferença no mundo. Bezrat Hashem. A Mishnah Yud Gimel é uma Mishnah muito curtinha, mas uma Mishnah que ela tem muitos ensinamentos profundos. O Rabi Akiva Omer ensina o Rabi Akiva Shok vekalut rosh margilim laerva. Olha que incrível como todas as Mishnayot elas vão se conectando. A gente acabou de falar da alegria. O Rabi Akiva vem falar, olha, como todas as midot, a gente está vendo isso no Orchot Tzadikim, na psicologia dos justos, que todas as midot, ela tem o seu lado positivo e ela tem o seu lado negativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com as coisas positivas. A simcha, a alegria, é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva, mas olha o que o Rabi Akiva está falando. Toma cuidado com os rock. Quando a alegria ela começa a virar gargalhadas, a expressão, eu escuto muito isso dos meus filhos, né? Que as meninas estão de bobó. O que é bobó? Que riem de qualquer besteira. Isso eu vejo na prática, a pessoa vai perdendo freios. Quando você começa a dar muita gargalhada e tudo é engraçado, você começa a perder respeito com as pessoas, você começa a risar em momentos, a dar risada em momentos completamente impróprios. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter alegria, mas não os rock, não gargalhadas e kalut rosh. Kalut rosh seria a pessoa ser uma pessoa frívola, uma pessoa que não leva as coisas da vida a sério, aquele que sempre tem uma piadinha, sempre tudo leva na brincadeira, tudo tem que fazer alguma coisa engraçada, falar alguma coisa engraçada, mesmo quando é uma aula de Torá, mesmo quando é um assunto sério, a pessoa gosta de fazer a piadinha dela. Isso, margilim laervá, olha só, isso leva a pessoa a comportamentos imorais. Por quê? Como a gente falou, essa gargalhada, isso de levar tudo na brincadeira, tira os nossos freios do Irat Shamayim, tira os nossos freios do temor a Deus. E quem não tem temor a Deus vai se aproximando, infelizmente, de comportamentos negativos. Bezrat Hashem, a gente tem que tentar fugir desse tipo de comportamento. Outra coisa acrescenta para a gente o Rabi Akiva, Masoret Siag la Torá. A Masoret, existem muitos ensinamentos da Torá, mesmo que a gente tenha uma Torá escrita, ela é protegida pela Masoret, ela é protegida também pela nossa Torá oral. Existem muitas coisas que são transmitidas oralmente, que estão escondidas dentro da nossa Torá escrita. Então, a Masoret justamente é a nossa transmissão oral. Então, eu vou dar um exemplo. O que é o ensinamento da Torá oral? Olha que coisa incrível, o que o Talmud aprende. Está escrito 3 vezes a palavra Sukkot na Torá. 2 vezes está escrito sem a letra Vav e 1 vez está escrito com a letra Vav. Então, essas 3 vezes, 2 faltando um pedaço e 1 completa, daqui os nossos sábios aprendem que a nossa Sukkah, ela tem que ter 3 paredes, mas não precisam ser 3 paredes inteiras, podem ser 3 paredes, mas uma delas pode estar faltando um pedaço. Olha que incrível a transmissão oral, desde Moshe Rabbeinu recebeu isso no Monte Sinai. Então, isso protege a Torá, porque a gente precisa de alguém para transmitir para a gente. Mesmo que a gente senta para estudar a Torá, sem um professor, a gente nunca vai saber a Torá da maneira mais profunda e completa que a gente precisa. Masrot siag laosher. Olha que incrível. A gente dá o nosso maaser. A gente dá o que a gente chama de dízimo. A gente dá a nossa tzedakah. É uma grande mitzvah a gente separar 10% dos nossos lucros, do que a gente ganha.
e a gente doar para as pessoas, ou para uma pessoa, ou para uma instituição de necessitados, uma instituição de Torá, e o Maser ele deve variar entre 10% a máximo 20% em condições normais. Óbvio que mega milionários podem dar muito mais do que isso, mas para as pessoas normais, a gente tem a mitzvah de doar o Maser. Olha o que a Torá fala, isso é uma proteção para a riqueza. Então, a própria Torá fala, aser te aser. Você vai tirar o Maser da tua produção, e o Talmud aprende daqui, aser bishvil shete asher. Olha que incrível. Aser são as mesmas letras de Osher, que é riqueza. Só muda que a gente um lê com Shin e outro com Sin. Só muda aonde eu estou colocando o pontinho no Shin ou no Sin. Mas são as mesmas letras. Ain, Shin e Reish. Aser e Osher. Quer dizer, a riqueza ela está associada com a tzedakah. Quanto mais a gente dá de tzedakah, quanto mais a gente se importa com os outros, mais Hashem ele vai dar para a gente, Baruch Hashem. Muitos milionários filântropos, eles garantem que quanto mais eles doavam, mais dinheiro entrava na conta deles. Então, Deus ele fala, pode me testar, porque eu vou fazer dar certo. Se vocês doarem, eu vou mandar de volta para vocês, vocês vão receber ainda mais do que vocês doaram. Nedarim siagla prishut. Neder, a gente tem que saber só, aqui é importante, Neder é uma promessa. E a gente tem que saber que quebrar uma promessa pela Torá é uma coisa muito grave. Mas aqui ele está falando, então por que a Torá fez uma promessa, deu essa possibilidade da gente fazer uma promessa se é uma coisa tão grave se a gente quebrar? Então, olha que incrível, o Rabi Akiva está ensinando para a gente, quando a pessoa quer chegar num nível de prishut. O que quer dizer prishut? Prishut é a pessoa ela querer se desconectar do mundo material, de novo, não que o judaísmo incentiva que a pessoa faça voto de castidade, ele vai morar no mosteiro e faz voto de silêncio e ele se isola do mundo material. A gente vê que Baruch Hashem, nenhum dos grandes da geração, ninguém nunca fez isso, ninguém viveu dessa maneira, porque a Torá não quer que a gente viva dessa maneira, usa o mundo material. Mas o que é prishut? Você não ser escravo do mundo material. Óbvio, é um exemplo que a gente sempre volta. Comida é o melhor exemplo. A gente é completamente escravo da comida. Quando alguém coloca uma comida gostosa na tua frente, você pode ter acabado de almoçar, você vai comer pelo menos um pedacinho, mesmo que você não precisa, mesmo que você sabe que o corpo ele não precisa daquela alimentação. A gente, Bezrat Hashem, a gente precisa ter autocontrole. Uma das maneiras é, mesmo que seja por um momento limitado, a gente adotar certas atitudes de prishut, de se separar momentaneamente do mundo material. Talvez o exemplo mais clássico da Torá é quando a pessoa fazia um voto de nazir, né? Que o nazir não pode ter proveito do vinho, da uva, ele não pode cortar o cabelo para não ficar dando muita ênfase para o seu lado da beleza física. Então, assim também, a gente pode fazer prishut em várias áreas da vida para tentar ter autocontrole. Para quando a gente voltar a ter esse prazer do mundo material, a gente possa fazer isso, mas que a gente faça isso com controle total dos nossos atos. Mas muitas vezes, só nossa força de vontade não é suficiente. Então, a gente quer muito, todo ano a gente fala, Bezrat Hashem, nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou parar de comer açúcar, nesse ano eu vou conseguir fazer não sei o quê, e a gente vê que é difícil. Então, ele fala que o Neder, ele traz Irat Shamayim para a pessoa. Como é muito grave a pessoa quebrar um Neder, quebrar uma promessa, é uma maneira, coisas que você quer muito fazer na vida, mas não está conseguindo, a pessoa pode fazer através de uma linguagem de Neder, e o Bartenura fala que imediatamente essa pessoa vai ter mais temor a Deus, e isso vai ajudar ela a cumprir esse desejo de se desconectar um pouco mais do mundo material. Mas, de novo, pela seriedade que é a pessoa quebrar uma promessa, é muito importante fazer isso com aconselhamento, ver se realmente é o caso, porque Deus nos livre, a pessoa fazer um Neder e acabar quebrando esse Neder, isso é algo muito grave. E agora, o mais incrível de todos, Siagla Hormah, qual que é a proteção para a nossa sabedoria?
esticar, a gente ficar em silêncio. Olha o que o Barternura ele escreve, ele traz uma ideia de Shlomo Amelech em Mishlei. Shlomo Amelech, no livro de Provérbios, fala Gam evil macharish chacham yechashem. Mesmo um estúpido, um tolo, quando ele está calado, ele parece uma pessoa inteligente. Então, se a pessoa ele não quer dar demonstrações que ele é uma pessoa tonta, fique em silêncio. Muitas vezes a gente quer falar para mostrar que a gente sabe e quer ser o primeiro a falar na frente de todo mundo. Isso acaba ao contrário, mostrando para as pessoas que ele não é inteligente, que ele é estúpido. Ao contrário da inteligência, ele é uma pessoa com pouca sabedoria. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que o silêncio, muitas vezes a gente não tem que falar quando é desnecessário. Aqui o Barternura faz uma pergunta. Espera aí. Silêncio de falar o quê? Se for para estudar a Torá, está escrito no Passuk, Veigita bo yomam valayla, você vai falar de Torá dia e noite. Então, não pode ser que o silêncio aqui é de palavras de Torá. Se for em relação a Lashon Hará, se for em relação a ofender as outras pessoas, isso já são proibições da Torá. Então, não precisa vir o ensinamento que a shtiká é uma proteção para a sabedoria. Então, do que a gente está falando aqui? De que tipo de sabedoria que a gente está falando aqui e de que tipo de palavras, né, que a gente está falando aqui. Então, falo Barternura de coisas de reshut, coisas que não são nem mitzvah, nem transgressões, assuntos do dia a dia, assuntos de vanidades. Então, ele fala só coisas que são necessárias. Sempre a ficar falando vanidades. Primeiro, vanidades vão acabar levando a Lashon Hará, a falar coisas que não precisa, a entrar em assuntos que são desnecessários. Então, é melhor ficar em silêncio. A gente já falou isso numa das aulas. As pessoas têm uma necessidade de falar, de participar. Então, a gente encontra alguém no elevador e aquele silêncio é meio constrangedor. A gente quer falar alguma coisa. Não tem obrigação nenhuma. Uma coisa que eu escutei, isso pode ser um freio, pode ajudar a gente a saber que nem sempre a gente precisa falar. Tem sábios que explicam que nós nascemos com um número limitado de palavras que a gente pode pronunciar na vida. E quando chegar nesse limite de palavras que a gente pronunciou, a pessoa vai embora aqui do mundo. Quer dizer, a gente não sabe quantas palavras cada um ele pode falar, ele tem o seu, quanto é o seu pacote de palavras. Obviamente que palavras de Torá, elas não são descontadas aqui desse número de palavras. A gente tem um certo número de palavras que a gente pode usar no nosso dia a dia, de conversas do dia a dia. Então, vale a pena sempre pensar se vale a pena a gente estar gastando do nosso estoque que a gente tem de palavras da nossa vida, que foi dado para a gente, para a nossa vida. Então, a gente tem que ser cuidadoso, pensar bem se vale a pena a gente falar ou se não vale a pena a gente falar. Então, Bezrat Hashem, para a gente manter a sabedoria, não tem problema nenhum ficar em silêncio. Muita gente quer falar porque acha que ficar em silêncio é uma demonstração de ser tolo. Às vezes, ao contrário. Às vezes, quando a pessoa abre a boca, ela dá prova para todo mundo. Quando a pessoa está em silêncio, vão ter dúvida se ela é tola ou não. Às vezes, quando a pessoa abre a boca, todo mundo tem certeza. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que falar de verdade, sem se preocupar o que os outros vão pensar. A gente tem que falar o que é necessário falar. O que não precisa, a gente não vai falar. Mishnah Yud Dalet. A Mishnah fala o seguinte. O Ayaomer, também outro ensinamento do Rabi Akiva. Olha que ensinamento lindo, o quanto a gente tem que se sentir importante. A maior doença que a gente tem hoje em dia, infelizmente, é a depressão. A depressão, antigamente, era uma doença para uma certa faixa etária e atingir um certo núcleo de pessoas. Hoje em dia, ao contrário. Hoje em dia, a depressão ela está atacando crianças, está atacando jovens, pessoas mais velhas, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. É a doença do século. Olha que incrível. E qual que é o ponto principal da pessoa ela ser depressiva, da pessoa não estar feliz com a vida? A pessoa não saber o valor dela. Então, a pessoa acha que ela não é ninguém, ela acha que não é nada, ela acha que não está valendo a pena ela está aqui no mundo, e isso começa a dar um sentimento negativo para a pessoa, começa a vir depressão, começa a vir tristeza na vida da pessoa.
Olha só o que o Rav Akiva ele ensina para a gente. Haviv Adam Shenivra Betzelem. O ser humano ele é tão querido para Deus que Deus criou a gente à sua imagem e semelhança. Olha que incrível. Deus ele ama tanto o ser humano que ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança. O que quer dizer imagem e semelhança? Também já algumas vezes comentamos, obviamente, Deus não tem imagem, Deus não tem corpo, Deus não tem membros, não tem órgãos, mas nas forças espirituais, no nosso potencial de bondade, isso tudo a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo na nossa parte física, a gente tem paralelos com o poder de Deus, com as forças de Deus, também na nossa parte física. Então, Deus ele criou a gente, a sua imagem e semelhança, por quê? Pelo amor que ele tem pela gente. Ribai eterá no daló, e esse amor é ainda maior que Deus tem pela gente, Shenivra Betzelem, que Deus avisou para a gente que a gente foi criado à sua imagem e semelhança. Se Deus não tivesse avisado, a gente não ia saber isso. Shenemar, que está escrito no Sefer Bereshit, que Betzelem Elokim Asai Tadam, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olha que incrível, quando a gente faz uma bondade para alguém e eu quero mostrar que eu amo essa pessoa, eu vou falar que fui eu que dei para ela, porque eu quero dar um presente. Não estamos falando aqui de tzedakah. Tzedakah a gente falou que tem que ser feita de uma maneira escondida para não humilhar a pessoa não sentir que ela tem uma dívida, e melhor ainda se a gente não souber quem está recebendo usufruto da nossa bondade. Não estamos falando de tzedakah. Estamos falando aqui de um ato de demonstração de amor. Eu quero demonstrar meu amor por um amigo, por uma pessoa querida. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um presente e eu vou avisar para ele que eu estou dando presente, para mostrar, olha, esse presente aqui eu estou te dando porque eu te amo, porque eu gosto de você, porque eu te considero muito na vida. É isso que a Hashem fez. Olha que incrível. Ele deu presente para a gente, ele fez questão de mostrar. Esse presente aqui, olha, presta atenção. Eu te dei por amor, eu te dei para mostrar o quanto você é valioso para mim. Olha que incrível. Como alguém pode ser deprimido, como alguém pode sofrer de depressão, de se sentir que é um nada, quando o Criador do mundo fez questão de avisar para ele que ele foi criado à sua imagem e semelhança. É incrível. A gente tem que saber o nosso valor, a gente tem que saber uma coisa muito importante na vida. Óbvio que é difícil, a gente não gosta de enxergar nossos defeitos. É muito importante a gente saber enxergar as nossas falhas, os nossos defeitos, aonde a gente tem que trabalhar na vida, mas tão importante quanto é a gente saber as nossas qualidades, as coisas boas que a gente tem. Porque a gente está numa geração tão para baixo, uma geração, infelizmente, tão infeliz consigo mesmo, que as pessoas estão sempre fisicamente, eu queria ser que nem aquela modelo, que também não é desse jeito, é mentira. É só para tirar foto, é com um ventilador balançando o cabelo dela, é com quilos de maquiagem, mas a gente, enquanto não for que nem aquela mulher que não existe, na vida real aquela mulher não existe, é uma criação, e depois ela tem o Photoshop para dar mais beleza que não existe naquela mulher, e a gente vive infeliz porque eu quero ser que nem ela que não existe. Enquanto não for que nem alguém que não existe, eu não vou ser feliz. Então a gente tem que saber as nossas qualidades, Baruch Hashem, tudo que a gente tem de positivo. Tão importante quanto saber os defeitos é também saber as nossas qualidades. A gente está feliz com o que a gente tem na vida. A gente está Baruch Hashem, todas as coisas boas que Deus me deu, também em termos das qualidades que a gente tem. Havivim Israel Shenikreu Banim Lamakom. Olha que incrível. O povo judeu, ainda mais dentro dessa classe de ser humano, o povo judeu, um passo além, nós somos ainda mais queridos. Olha que alegria que nós somos chamados de filhos de Hashem, Banim Lamakom, filhos do Criador do mundo. Ribai Eterá Nodat Lahem Shenikreu Banim Lamakom. E um amor a mais que Deus tem pelo povo judeu, que ele fez questão de revelar isso para a gente. Esse presente que ele deu, Shenemar, está escrito no Sefer Dvarim, Banim Atem Lashem Elohim. Vocês são filhos de Hashem. A gente viu isso na Parashá da semana passada. Mais um passo, Havivim Israel Shenitan Lahem Kli Hemda.
E olha como nós somos queridos por Hashem. Olha como o povo judeu, incrível, Deus deu para a gente um utensílio que é querido para ele, um utensílio desejável para ele, chamado Torá. Ribai eterá nodá lahem, shenitam lahem kli hemda shebo nivra olam. E olha que incrível, a Torá é o utensílio que foi usado para construir o mundo. Olha o que o Pirkei Avot está ensinando. A Torá é chamada de planta do mundo. Quando alguém vai construir um prédio, quando um engenheiro ele vai começar uma construção, para poder construir, ele tem que ter uma planta. E agora toda construção vai seguir essa planta. Deus, para construir o mundo, não que ele precisava, mas ele fez uma planta para construir o mundo. Essa planta se chama Torá. Olha que incrível, a planta ela serve para duas coisas. Ela serve para construir, e depois que foi construído, a planta serve quando você quer entender a construção. Quando você quer saber, por exemplo, eu quero fazer um armário novo na cozinha. Como eu sei aonde eu posso fazer um furo na parede? Normalmente a gente não sabe. Normalmente a gente acerta bem no cano, né? Mas qual que seria o correto da gente fazer? A gente ter uma planta da casa e a gente vai olhar na parede aonde está passando a tubulação de elétrica, a tubulação de hidráulica, e a gente vai tomar cuidado para fazer o furo no lugar correto. Então, a gente vê que a planta serve para construir e depois para consultar, para poder usar o prédio da melhor maneira possível. Assim também a Torá. A Torá ela é a planta e agora a gente pode estudar a Torá para entender sobre essa construção, como funciona esse mundo que foi construído baseado nessa planta. E aí a gente pode olhar aonde tem cano, aonde tem não sei o quê, para viver da maneira correta. Olha que incrível, se a gente olha numa planta e está escrito que a 30 centímetros do chão está passando um cano de água. Aí a pessoa vai abrindo e ele encontra um cano de água e fala, oh, que milagre, tem um milagre, está escrito aqui 30 e o cano está 30, não é milagre nenhum. A pessoa colocou em 30 porque estava escrito na planta. Assim são as profecias da Torá. Não é que a Torá acertou o que ia acontecer. Acontece porque está escrito na Torá, está na planta, vai acontecer. Todas as profecias que estão na Torá, eu estou olhando para a planta do mundo e eu estou vendo o que vai acontecer, como esse mundo funciona. Então, todas as profecias, não é que a Torá acertou uma profecia. O mundo foi construído baseado nessa Torá e por isso que tudo que está escrito na Torá acontece. Ah, mas a Torá foi entregue, por que eu vou me basear num documento de 3.300 anos atrás? Se fosse um documento humano, pode ser, tá certo. A gente pegar o manual de engenharia de 100 anos atrás, já mudou tudo, tem técnicas novas, muito melhores, se mudou o entendimento dos materiais, mas esse documento, essa planta, não foi feito por um ser humano. Essa planta foi feita pelo Criador do mundo. Dá para confiar há 3.300 anos, ela é a planta mais atual que a gente pode ter na vida. Então, Deus ele fez questão não só de dar para a gente esse presente incrível, esse utensílio maravilhoso, esse utensílio querido dele, que ele usou para construir o mundo, ele deu de presente para o povo judeu, Shenemar, como está escrito, que lekartov natati lachem, porque eu dei para vocês um ensinamento bom, Torati al-Tazov. Por favor, não abandona a minha Torá. Olha a diferença do comportamento de Deus e dos seres humanos. Se a gente dá um presente muito bom, muito caro para alguém, eu, por exemplo, eu dei um carro de presente para um amigo meu, dei uma Ferrari para ele. Uau, é uma coisa muito querida para mim, mas eu dei para ele. Se eu olhar que essa pessoa está desprezando o presente que eu dei para ela, o que eu vou querer? Eu vou esperar o dia que ele vai desistir desse presente para pegar de volta. Eu dei para ele, eu fiz a minha parte, ele não quis, eu vou pegar de volta. A Hashem podia pensar a mesma coisa, olha, eu dei para o povo judeu a Torá, se eles não quiserem, eu vou pegar de volta para mim. De jeito nenhum. Deus ama tanto o povo que ele implora para a gente. Lekartov natati lachem, eu estou dando para vocês ensinamentos bons, ensinamentos maravilhosos. Torati al-Tazov, por favor, não abandona a minha Torá. Eu não quero pegá-la de volta. Eu dei para vocês e eu quero que seja uma mataná eterna, um presente eterno. Como que eu sei que Lekartov, um presente bom, um ensinamento bom, se relaciona com a Torá? Então, Rav Ovadia Bar Ternura fala que
Vayar Elohim Kitov, toda a criação que Deus vai fazendo, e viu Deus que era bom. Olha o que está escrito. Lo nivra eila bishvil Torá. Por que Deus viu que é bom? Porque tudo foi criado para a gente poder estudar a Torá, para a gente poder cumprir a Torá. She nikrat lekar, que é chamado um ensinamento de Hashem. Então, olha que coisa incrível. Não só Deus, Ele deu para a gente a Torá, Ele quis mostrar como a gente é querido, e Ele avisou, olha que presente incrível que eu dei para vocês, e só para vocês. Então, para vocês saberem que vocês são meus filhos queridos. Então, Ele avisou para a gente, Ele fez questão de avisar o quanto Ele ama a gente, e olha o nível de presente que Ele dá para as pessoas que Ele mais ama. Baruch Hashem. Então, paramos hoje nessa Mishnah, na Mishnah Yud Dalet. Na aula que vem, Bezrat Hashem, a gente continua da Mishnah Tetvav. Shabbat Shalom. Então, agora sim, o Shabbat Shalom oficial.